aguento mais tudo isso. Todo dia a mesma coisa. Aquelas meninas ficam rindo do meu cabelo, das minhas roupas. Eu não vou mais sair de casa. O que é isso, menina? Por que está tão irritada? Olá, vovô. Nem vi que o senhor estava aqui. Percebi que nem me notou. Chegou aí toda irritada, gritando. Mas me diga, o que é que aconteceu? Ah, vovô Jaiminho, são aquelas meninas da escola. Elas não gostam de mim. E eu nem sei o porquê. Rindo no meu cabelo quando eu vou com uma roupa nova. E o que me deixa mais triste é que a Carol, a minha prima, vê tudo isso e nem liga. E às vezes até ri com elas. Ah, certo. Por acaso já tentou conversar com algum dos seus professores? Já, mas eles não fizeram nada. E por acaso com seus pais? Também. Falaram que vão resolver quando eu tiver reunião na escola. Mas enquanto isso não acontece, todo dia tem que aguentar elas gritando. Ah, entendo o quanto isso deve ser difícil. Ter gente no nosso pé nos enchendo o saco não é nada legal. Sabe, isso me faz lembrar a história de um garoto. Ah, é? Quem, vovô? O nome dele era José. E pior que você, que tem uma prima que não vai muito com a sua cara, ele tinha 11 irmãos que não gostavam muito dele. 11 irmãos! Que família grande! Muito grande, Miriam. Deixa eu ver se eu me recordo do nome de todos. Tinha o tal de Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar e também Zebulon. Do que você está rindo, Miriam? O nome dele é Zebulon. E acha isso bonito, então? Ah, mas bonito não é mesmo. Tô rindo porque é engraçado. Pois fique sabendo que rir do nome dos outros não é nada legal. Assim como não gosta que rir do seu cabelo ou das suas roupas. Ai, tá bom, já entendi. Desculpa, Zebulon. Bem melhor assim. Continuando. Os outros 5 irmãos de José eram Benjamim, Dan e Naftali, Gade e, por fim, Aser. Vai ter irmão assim lá nos tempos da Bíblia, hein, vovô? Ah, pois você acertou. É mesmo dos tempos bíblicos. Podemos ler a história de José lá no livro de Gênesis. Lá encontramos tintim por tintim dessa grande história. Será que o senhor não pode contá-la para mim agora? Desde que você não ri mais do nome de ninguém. Ah, pode deixar. Bem, a história é o seguinte. Jacó, o pai desses 12 filhos, adorava essa família. Mas ele tinha um carinho, um apreço. Ele apreciava mais a José. O que é apreciar, vovô? Ô menina, vocês não sabem o que vocês andam aprendendo na escola, hein? Ah, por acaso alguém aqui sabe o que significa apreciar? Ninguém sabe o que significa apreciar? Ninguém vai me ajudar? Nossa, o que vocês estão aprendendo nas escolas, hein? Ah, isso não dá. Algum dos adultos sabe o que significa apreciar? Gostar mais? É, isso mesmo, Miriam. José, ele tinha Jacó, ele tinha um carinho especial por José. Apreciar é amar, gostar um pouco mais de tal coisa, entendeu? Ah, então quer dizer que Jacó gostava mais de José do que dos outros 11 filhos? Mais ou menos Jacó amava todos os filhos de igual modo. Mas por José, realmente, ele tinha um carinho especial. Mas isso é algo que, de vez em quando, a gente consegue ver até dentro das famílias de hoje em dia. Mas não quer dizer que os pais não gostem dos outros filhos, entendeu? Olha, houve um dia que Jacó até mandou preparar uma túnica nova, toda colorida, para José, para dar de presente a ele. Vixe, já até sei o que aconteceu. Assim como sempre que eu chego com alguma roupa diferente, as meninas começam a me encher o saco, os irmãos José não gostaram nada dessa história. Exato. Quando José foi mostrar a capa nova aos seus irmãos, eles ficaram super ciumados, não gostaram nada dessa história. Afinal, se José ganhar uma capa nova, eles também queriam. E os 11 irmãos José não foram reclamar para o pai Jacó como estavam tristes por não ganharem nada? Não foram. Eles ficaram super insatisfeitos e não falaram nada.
Muito triste eles ficaram. Mas olha só, a túnica nova de José, Túnica? O que é isso? túnica, quando a gente pode ler nessa história na Bíblia, quer dizer a mesma coisa que capa, entendeu? Ah, agora sim, pode continuar. Enfim, a túnica nova de José não era nada assim tão grande nessa história, não. Muita coisa pior aconteceu. Ai, o que, vovô? Olha só, José, ele adorava e também costumava sonhar muito toda noite. E contava isso para toda a família, todos os seus sonhos. Pense você que houve uma noite que José sonhou que estava no campo com seus irmãos, colhendo trigo. E de repente, todo o trigo que José havia juntado e amarrado se levantava no meio de todos. E todos os trigos que os irmãos haviam juntado e amarrado o rodeavam e se inclinavam perante o trigo de José. Ai, credo, vovô, que sonho mais esquisito. Você achou, é? Precisava ver o que os irmãos de José acharam dessa história de trigo. Ele contou este sonho para os seus irmãos. Contou José, o moço da capa colorida, contou todo o sonho para os seus irmãos. Que tinha sonhado, que lá no campo estavam juntando trigo, e todo o trigo que ele juntara se inclinava perante. Se inclinava não, desculpa. Se levantava perante os irmãos. E todo o trigo que os irmãos tinham juntado o rodeavam e se inclinavam perante o de José. Ih, imagina até a confusão que isso deu, hein, vovô? Confusão, os irmãos dele ficaram cheios de raiva e começaram a perguntar para José: como que é isso? Agora nós vamos ter que te adorar? Vamos ter que te servir? Por acaso agora você será o nosso rei? Foi isso que eles perguntaram. Ah, mas também tinha José que teve esse tipo de sonho, vovô? É aí que tá, Miriam. Não eram sonhos da cabeça de José, eram sonhos dados por Deus. Por quê? Porque Deus tinha um grande plano para a vida de José, coisa que nem mesmo José conseguia entender através dos sonhos. Então tiveram mais sonhos? Tiveram, Miriam. Houve uma noite em que José sonhou que ao seu redor estavam a lua, o sol e mais 11 estrelas ao seu redor. De novo ele sonhou que as coisas ao seu redor se humilhavam diante dele? De novo, Miriam, e dessa vez, quando acordou, contou não somente aos seus irmãos, mas também ao seu pai. Coitadinho José, todo mundo deve ter se irritado com ele. Nossa, eles ficaram muito bravos com o pobre José. Afinal, de novo esse sonho da gente se humilhar perante ele. O pai até tentou contornar a situação, mas a verdade é que nem o pai Jacó conseguia entender aqueles sonhos, aqueles significados. Tudo era muito confuso, muito complicado. E olha, e por mais que os dias passassem, por mais que tudo surgisse, eles não conseguiam esquecer essa história dos sonhos. Pense você que uma vez estavam os irmãos de José lá no campo cuidando dos rebanhos da família. Quando Jacó então pediu que José fosse até os campos verificar como estavam os irmãos e o rebanho da família. Até imagino que os irmãos José falavam quando viam. Lá vem José, o grande sonhador. Pior que é bem assim mesmo que a Bíblia diz que o chamavam, o grande sonhador. Mas chamá-lo assim não foi o pior da história, não. O pior é que o ódio dos irmãos de José contra ele era tanto que eles queriam matá-lo. Matá-lo, vovô! Mas era o próprio irmão deles. Pois é. Eles combinaram que jogariam José em um buraco. E assim, matá-lo e jogariam no buraco. E voltariam lá para a casa de Jacó, dizendo que algum animal o havia matado. Mas olha só, um dos irmãos, até de um bom coração, Rúben, disse: não, podemos simplesmente jogá-lo no buraco. Não precisamos matá-lo. Ai, que história mais triste essa. Ser odiado pela própria família. É, mas lembre-se que mesmo quando as pessoas não gostam de nós e querem o nosso mal, Deus é aquele que sempre estará com a gente. Mas José ia morrer naquele buraco sozinho, vovô. Mas não se esqueça que Deus estava sob o controle de todas as coisas. Antes mesmo dos irmãos voltarem lá para casa de Jacó, dizendo que algum animal pelo meio do caminho tinha matado o pobre José, eles avistaram vindo lá de longe uma caravana de ismaelitas com direção ao Egito. E pense só, um dos irmãos de José, Judá, teve uma ideia. Por que ao invés de deixarmos José lá no buraco, não vendemos eles para os ismaelitas? Vovô, estou assustada com tudo isso. Onde esses irmãos são malvados? E eles nem pensaram o que o pobre pai Jacó
avó ia se sentir, imagina, perder um filho? Ah, não se importaram com ninguém, vovô. Mas enfim, José foi vendido como escravo? Sim, ele foi vendido. Eles negociaram algum valor com os mercadores ismaelitas e José foi como escravo para as grandes terras do Egito. E assim termina a história deste menino. Nananina, não. Dessa vez você se enganou. Eles até pegaram todo aquele dinheiro que eles tinham ganhado com a venda de José, mas lá no Egito, José começou a se desenvolver. Ele primeiro ficou numa prisão, mas as pessoas começaram a gostar de José. E de repente, depois de anos, imagine só você, José se tornou governador do Egito. Governador, vovô? Governador, para você ver. Deus honrou a fidelidade de José. E olha só, o faraó gostou tanto de José e da sua postura, nós sabemos que era um comprometimento com Deus, que deu a ele todas as terras do Egito para governar, sendo José, depois de faraó, o homem mais poderoso de todo o Egito. Que super história! Aposto que ele se de todos os seus irmãos depois disso. Não. Ele era um servo de Deus. E mesmo tendo os irmãos contra ele, depois de anos, ele soube amar e perdoá-los. Ai, que difícil isso deve ter sido, hein, vovô? Difícil, mas não impossível. Deus colocou o amor dele no coração de José. E depois de anos, houve uma grande seca em toda a terra do Egito. Então, o que José fez? Mandou chamar toda a sua família para ir morar lá nas terras do Egito junto dele. E assim, eles não passariam fome como a maioria dos povos estavam morrendo. Ai, vovô, agora conhecendo a história de José, acho que nem preciso ter medo quando tem pessoas que não gostam muito de mim. Eu diria a você que conhecendo a história de José não, mas conhecendo o Deus que você serve, você pode ter a certeza que Ele sempre estará com você, mesmo quando tudo parecer estar dando errado. Então morreu José aos 110 anos como governador das terras do Egito, deixando 2 filhos, Manassés e Efraim. Palavras de José aos seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20.